João 17. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Para um israelita mergulhado na cultura, essa passagem chama atenção, porque um leproso não poderia simplesmente se aproximar de um rabi dessa forma. O leproso, havia uma lei que ele tinha que cumprir, e se ele não cumprisse, ele poderia ser morto na hora, executado com apedrejamento. Ele andava nas estradas, e se ele via alguém vindo em direção a ele, quando chegava a uma certa distância, ele tinha que gritar: imundo, 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 para que o que ia cruzar com ele soubesse que ali ia um leproso. Se ele cruzasse com um leproso e o leproso encostasse nele, aí ele se tornaria imundo e poderia correr o risco até de pegar a doença, sem o leproso ter avisado. Se ele falasse isso para as autoridades, ele podia ser apedrejado na hora. Então a gente vê esse leproso chegando diante de Jesus e ele não fala nada de imundo. Ele não vai gritando, ele simplesmente se ajoelha e pergunta: se quiseres, podes purificar-me. Isto mostra, de certa forma, a maneira como Jesus se manifestava e andava ali. Aquele leproso sentiu segurança: esse cara não vai me condenar, esse homem não vai me julgar, esse homem vai entender o que eu estou passando e vai me receber. Ele não chega gritando: imundo, imundo, imundo. Ele simplesmente se ajoelha e se prostra. Aqui é um sinal do Evangelho, né? Que o Senhor está aberto para receber todos nós, da maneira como a gente vem, por mais imundo que a gente seja. O Senhor está aberto para nos receber, nos tocar, nos purificar e nos transformar. Amém? Jesus, profundamente compadecido. Essa palavra aqui, compadecido, é um palavrão hebraico, Esparxizinomai, uma coisa assim. Porque compadecido vem de compaixão, mas essa palavra Esparxizinomai, é entranha. Eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja, né? Que hoje, quando a gente fala de sentimento, a gente fala de coração. A gente diz assim: ah, meu coração está apertado. Ah, hoje meu coração está alegre. Quando me falaram aquilo, meu coração deu um minuto. Ah, eu tenho muitas feridas no meu coração. Como se fosse o coração, o órgão, o centro das emoções. Para o homem hebraico, o centro das emoções estava nas entranhas. Então, quando ele sentia alguma coisa, é como se ele sentisse nas entranhas. Então, por isso que a palavra diz que ele se move de compaixão entranháveis afetos. E essa palavra, traduzida aqui por compaixão, ela poderia ser tanto se mover por misericórdia, pena, quanto se mover por ira e raiva. Então é interessante que as duas traduções ali não estariam nada. Se dissesse que ele viu o leproso e se moveu de misericórdia e pena, mas também poderia dizer ele se moveu de ira. Ira por quê? Pela condição dele. São duas maneiras de ver o pecador. Ele olha o pecador e se move de misericórdia, mas ele olha o pecado e se move de ira. São as duas manifestações. O pecado como sendo aquela opressão que assola o ser humano desde a queda e o aprisiona. E isso move a ira de Deus, traz o juízo. Mas do outro lado, o Evangelho move a misericórdia, a graça de Deus. Andam juntos. É uma tensão. Como se eu pegasse uma barra de ferro aqui, ó, tá? Fizesse assim, ficasse tensionada aqui na minha mão. Lei, Evangelho, ira e misericórdia, tensionadas, andam juntas. Solta uma, faz assim, não é tensão. Junto. Lei, graça, tensionadas. Não existe graça sem lei, não existe lei sem graça. É junto ali. E a ira e a misericórdia de Deus, da mesma forma, essa tensão. Deus, da mesma forma que ele olha para o homem com misericórdia por ser pecador, também a ira da justiça de Deus sobre o pecado. É uma tensão. Se a gente for só por um lado, a gente nunca pode entender isso por um lado. Só ira, Deus irado, Deus que quer julgar, Deus que quer
disse, eu quero que tu fique limpo, quer dizer que o Senhor cura o nosso físico, mas principalmente Ele vem para curar a nossa alma, vem nos curar do nosso pecado. Amém? No mesmo instante desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo a despediu. Ele disse, olha, não diga nada a ninguém. Aquela coisa, para que não ficasse conhecido como um curandeiro, como um expelidor de demônios. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Ele estava curado, ele não podia voltar para casa, voltar para a dele. Ele tinha que primeiro ir para o sacerdote, o sacerdote ia analisar ele ia ter que fazer um sacrifício ali, ele ia ser julgado pela cura, e o sacerdote declarar ali, ele podia ser reinserido socialmente. Amém? Tem Jesus respeitando a lei. Tem Jesus respeitando, agora vai também. Mas tendo ele saído, entrou por falar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Bom, como é que nós temos Jesus no final do primeiro capítulo? Um Jesus popstar. Aquilo que nós vimos de os céus se rasgarem, o Espírito Santo vir, e nós ouvimos Deus dizer, Ele é meu filho amado, o povo não sabia disso. Aquilo do Espírito Santo levar ele para o deserto, ser tentado pelo diabo, o povo não sabia disso. O que o povo sabe? Se levantou em Cafarnaum, na Galileia, um homem que prega muito bem. Tu leva as pessoas que estão doentes, ele cura as pessoas. As pessoas que estão possessas por espírito imundo, ele liberta, e está vindo povos e povos e povos e procuram Jesus. Jesus não pode ficar mais nem em casa, tem que estar indo para lugares ermos, porque é muita gente. Até aqui, tudo bem. É o Jesus que vem para curar a minha enfermidade, é o Jesus que vem expulsar os demônios da minha vida, é o Jesus que me ensina a palavra de Deus de uma maneira que eu gosto. Tudo bem. Começa o capítulo 2, começa a apertar. Jesus já vai começar a fazer coisas aqui que o pessoal vai começar a torcer o nariz. Por enquanto, não tem um inimigo, Jesus. Não tem ninguém falando mal dele. Não tem ninguém questionando. Isso a gente vê no Evangelho, mas a gente vê na igreja. Quando a gente fala de um Jesus Salvador, que veio para nos salvar, um Jesus que vem curar minhas enfermidades, um Jesus que vem me ajudar a prosperar financeiramente, um Jesus que me dá vitória sobre os demônios, maravilha, eu quero esse Deus. Quando o Evangelho começa a apertar, as coisas já não são bem assim. Já não tenho vontade de ir na igreja, já estou desanimado, eu acho que já não é bem assim. Da mesma forma que não vê ninguém criticando Jesus. Agora ele já vai começar a fazer coisa aqui que o pessoal vai dizer, não concordo. Quer ver? Capítulo 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Que casa é essa? Aquela casa que eu te disse que está lá em Jerusalém, em Israel, que ele morava com Pedro. Ele está morando com Pedro ali, eram amigos. Morava Pedro, morava a sogra dele do lado, você lembra que ele curou a sogra? E tinha um jardim. Jesus está ali e já não tem mais paz ali, porque o povo está direto. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Então Jesus está dentro dessa casa, ensinando para o povo ali. Deve ter gente na janela, gente na porta, gente no jardim, gente na calçada, uma multidão, e ele pregando. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. É uma maca. Tá? Chega 4 amigos carregando esse homem paralítico. E vão ao encontro de Jesus, porque querem ver se Jesus cura aquele amigo. Chegam ali, não conseguem entrar na casa, não conseguem ficar na calçada, não conseguem ficar no jardim, não conseguem ficar na janela. Tentam falar, Jesus, Jesus, psh, ele está falando. Não sabe o que fazer.
E não podendo aproximar-se dele, aqui nós podíamos pregar, né? Eu acho que eu já preguei sobre isso, né? Muitas vezes o povo antigo da igreja pega um lugar e não deixa os mais novos chegar. Eu cheguei antes, esse lugar é meu. Aqui até não tem muito isso, né? Ah, lá na matriz tem. Senta num lugar lá, já dá briga. Entendeu? O pessoal antigo já tem um lugarzinho certo. Hã? Mas o pessoal mais velho começa a se assenhorar da obra. E não deixa entrar. Descobriram o eirado. O eirado é um telhado, mas também é quase como uma laje, só que dava para abrir assim. Tanto que no calor do verão, os hebreus dormem no eirado. Nós podíamos fazer isso aqui no Brasil, né? Muito calor, vou dormir no telhado. Não tem um provérbio assim, é melhor viver no eirado do que com a mulher rixosa? É nesse sentido aí, entendeu? É melhor eu morar lá no telhado do que estar sempre brigando em casa. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Jesus está pregando, abre ali. E eles vão descendo, fazendo uma abertura, baixando o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, 2 pontos. Começa a controvérsia. Está ali os escribas, estão ali os fariseus, está ali o povo. Desce aquele paralítico na frente de Jesus. Jesus se aproxima. E o que o povo espera que Jesus diga? Estás curado. Então, o primeiro ensino da nossa quarta de hoje. Algumas vezes, nosso Deus é imprevisível. Algumas vezes a gente acha que Deus vai fazer uma coisa e Ele faz outra. Algumas vezes nós pensamos que Deus devia fazer assim e Deus faz assado. Nós não conseguimos pegar Deus e encaixar Ele na nossa teologia e na nossa mente, no entendimento, dizer, Deus é assim, Deus faz isso. A gente aprende da revelação, mas nós temos que estar sempre aberto para a liberdade que Deus tem de ser Deus. De ser Deus. Se Deus pensasse como nós, Deus seria homem. Mas Ele é Deus. Então Jesus chega ali e está todo mundo, opa, mais uma cura. Jesus olha para ele e diz assim: perdoado estão os teus pecados. Quando ele diz isso, os escribas e os fariseus se mexem na cadeira assim, e começam a se olhar. Por quê? Como é que um hebreu recebia perdão dos seus pecados? Se eu, sendo um hebreu, Fernando sendo um hebreu, nós nos desentendêssemos, eu ia lá e pedia perdão para ele. E já estava perdoado sendo hebreu? Não. No momento lá daquelas festas que tinha, Páscoa, o dia da expiação, eu tinha que pegar um cordeiro, levar lá pelos meus pecados, que daí já não era só do Fernando, era Fernando, eu ofendi o irmão aqui, o fulano, ciclano, e eu ia lá e sacrificava aquilo para receber o perdão de Deus, porque tinha um entendimento. Quando eu pequei contra ele, eu peco contra ele, mas também peco contra Deus. Contra Deus, que criou ele. Então todo pecado fere a santidade de Deus. Todo pecado fere a santidade de Deus. Então aquele paralítico deitado ali, Jesus só poderia dar um perdão parcial se aquele paralítico tivesse brigado com Jesus. Jesus nunca tinha visto ele. Jesus assim: perdoados estão os teus pecados. Ele está liberando ele daquele sacrifício que estava sendo feito lá. E o que os escribas pensam? Não. Só quem pode perdoar o pecado é Deus.
Nenhum homem pode liberar o perdão. Nem se eu ofendi o Fernando, nem o Fernando pode me liberar totalmente. Eu não estou livre, eu tenho que ir lá fazer o sacrifício. E Jesus encerra a questão diz assim: perdoados estão os teus pecados. E é aquilo que eu disse, eles não sabem que rasgaram os céus, eles não sabem lá da tentação, eles pensam que Jesus é um rabi, bom pregador, cura as pessoas e liberta. Quando ele diz assim, perdoados estão os teus pecados, eles estão dizendo assim, opa, esse cara está se colocando no lugar de Deus. Começa a maquinação que vai levar Jesus à cruz. Ali começa. Ali ele não é só um rabi. Ali ele está se colocando no lugar de Deus e no Messias. Ele está liberando perdão de pecado. Porque ele é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, ele que veio para tirar o pecado do mundo. Aí diz assim, perdoados estão os teus pecados. Abrir um parênteses, nós continuar isso. Qual é que era a expectativa do paralítico? Sair dali andando. Talvez ele ficou até chateado. Puxa, eu pensei que eu ia ser curado. Veja que a prioridade de Deus não é a nossa prioridade, irmãos. O paralítico achava que a coisa mais importante era ele voltar a andar. Deus olhava para ele e disse assim, não, a coisa mais importante é que tu receba perdão dos teus pecados. A primeira coisa que eu tenho que trabalhar na tua vida é isso. Ou Jesus não tinha poder de curar ele ali, tanto tinha que vai curar, né? Mas a prioridade de Deus era outra. Então tu vê, muitas vezes a gente ora por pessoas, a gente ora por cura, porque Deus mandou a gente orar por cura, porque Deus mandou nós ter fé e pedir em nome dele, nós cremos que Deus cura, e nós temos vários testemunhos aqui de cura de Deus, mas Deus é que sabe a prioridade na vida das pessoas. Amém, irmãos? Amém? Então Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, e volta a ensinar. E como eu disse, os escribas ficam se olhando, como que dizendo, como fala aqui no sul, ó, preteou o olho da gateada. Esse cara já está inventando agora. Aí Jesus volta e continua a pregação. Mas a Bíblia diz aqui, o que acontece? Que discerne no Espírito. Mas alguns dos escribas, versículo 6, estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes. Tu viu o que aconteceu aqui? Ele discerniu no espírito. Ele não ouviu os caras dizendo. Mostra que Deus sabe o que a gente pensa. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe o que está no nosso coração. Deus sabe. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Estava sendo pregado ali e eles com aquilo. Jesus para a pregação e diz assim: o que é mais fácil? Dizer, perdoado estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? O que vocês responderiam? O que vocês responderiam? O que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Responde, qual que tu acha que é mais fácil? É mais fácil dizer isso, né? Mas fazer é mais difícil. Perdoar, falar é fácil, perdoar estão os teus pecados. Agora, realmente oferecer perdão para aquela pessoa é mais difícil. Porque Jesus, para curar, ele curou ali na hora. Agora, para perdoar, ele teve que morrer na cruz. Então ele disse assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os teus pecados, eu digo, levanta-te e anda. E ele se levantou. O que ele está dizendo, viu? Eu, assim como eu tenho autoridade para dizer levanta-te e anda, eu posso perdoar os pecados dele. Foi a confirmação. Se Deus não me ouvisse para perdoar os pecados deles, Deus também não me viria para curar ele. Se eu não tenho autoridade para perdoar ele, eu também não teria autoridade para curar.
Ali ele se distancia daqueles curandeiros. Ele está dizendo que ele não está ali só para curar as pessoas. Ele está ali para oferecer perdão, salvação e transformação de vida. Amém? Amém. Então ali fica confirmado para eles a autoridade que Jesus tinha. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se a vida de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém? Então tá, essa é a história da primeira ofensa de Jesus. Agora eu vou contar a segunda ofensa de Jesus. Se, vamos dizer que um escriba ali pegasse essa assim: ah, tá, passou. Mas no outro dia ele apronta de novo. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Parece que cada culto Jesus tinha uma surpresa, né? Então está aqui ele ensinando de novo. Está lá os escribas e os fariseus de novo. Quando ia passando, viu a Levi. Levi é Mateus, tá? O autor do evangelho ali de Mateus. É esse Levi aqui. Filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Qual é o escândalo? Levi, Mateus, era um publicano. O que era um publicano? Que lidava com o público. Roma tinha invadido Israel, tomado o poderio político de Israel, mas dito assim: vocês vão ser meus suzeranos agora. É suzerania. Quando um país não depende de ninguém, ele é um país soberano. Quando um país depende de outro, ele é suzerano. Entendeu? Então ele tinha um rei, mas não era um rei soberano, era um rei suzerano. Era um rei que foi autorizado pelo imperador para reinar. A que custo? Pagar impostos. Então era como se fosse assim: o Ricardo tem a casa própria. Quer dizer, essa casa é tua? Sim, mas nós te conquistamos. A partir de hoje, tu pode morar na tua casa, mas tu vai ter que pagar aluguel para mim. Foi o que Roma fez com Israel. A terra é de vocês. A terra é de vocês. Podem plantar, pode viver, pode construir casas, mas o imposto é meu. Vocês vão ter que me dar os melhores homens para ser guarda romana, vocês vão ter que dar o melhor da terra, vocês vão ter que entregar para mim, e vocês vão ter que, toda a transação comercial tem que pagar imposto, até da terra que é de vocês. O que aconteceu com os israelitas? Ficavam furiosos, e tinha a expectativa de que o Messias vinha para libertar eles disso, que ele seria um líder militar e político, tipo Davi, ia pegar as armas e expulsar os romanos. Por isso que depois que Jesus ressuscita, um discípulo pergunta assim: Senhor, agora que tu vai restaurar Israel? Eles pensavam isso, agora vai acabar isso? Então é essa a situação. Mas o que era pior? Então tá, vocês vão ter que pagar imposto para nós, vão ter que pagar aluguel, vão ter que entregar os filhos e tal. E quem vai cobrar vai ser gente de vocês. Pegavam judeus e colocavam para cobrar impostos. Então o pessoal odiava aqueles publicanos, que eles eram judeus, mas estavam ali representando os interesses de Roma. E por causa disso, os publicanos foram excomungados. Excomungar é tirar da comunhão, tá? Das sinagogas. Eles não participavam da comunhão da sinagoga. Os publicanos não poderiam ser testemunha nos tribunais. Era para desprezar mesmo eles. Não, eles aí, se for uma causa e ele for testemunha, ele não vai falar a verdade, ele vai falar o que Roma quer. Então eles não podiam ser testemunhas nos tribunais, não podiam participar da comunhão das sinagogas e eram mal vistos na cidade. E tinha também um aspecto religioso, que como eles lidavam ali em Cafarnaum, é no norte de Israel, ali era como se tivesse um pedágio, entendeu? Então passava, as pessoas ali tinham que pagar para entrar, para sair, tinham que pagar.
Então o publicano ainda lidava com dinheiro, lidava com estrangeiros, e isso para um israelita ortodoxo era se contaminar com as coisas que não eram da terra. Então eram muito mal vistos. Então Jesus está pregando, ensinando. Daqui a pouco Jesus para na coletoria de impostos e olha para Levi. E o pessoal deve dizer: agora ele vai dar uma repreendida nesse cara. E o que ele diz? Vem e segue. Tu vais ser meu discípulo. Isso foi um escândalo. Foi um escândalo. Mas Jesus estava naquele dia que estava. Porque isso aqui ele fez. Versículo 15: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com eles e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Levi ficou tão contente que eu acho que pela primeira vez um rabi chama ele, que ele chamou toda a turma deles, colegas, e fizeram um jantar. E Jesus senta com eles. E agora tem muito dessa cultura do sentar. Se Jesus fosse visto dando comida para os publicanos, assim, eles estão pobres, Jesus fosse lá dar comida para eles, não teria problema. O problema é quando Jesus aceita sentar na mesa deles. Porque para um oriental ali da região de Canaã ali, e até hoje é assim, quando tu quer ter intimidade com alguém, você chama para sentar na mesa. Você come com ele. Comer com ele quer dizer: a minha vida agora eu estou partilhando contigo e te dou a liberdade de você partilhar comigo a tua vida. Por isso que a Santa Ceia é Jesus chamando o povo na mesa. Então, se eu chegasse e dissesse assim: olha, eu quero jantar na tua casa, para um oriental, ele entender, ele quer partilhar a vida dele comigo e eu posso partilhar a vida dele, a minha vida também com ele. Não é simplesmente colegas, é como se fosse chamar para ser da família. Então Jesus está sentado com Levi e com os outros publicanos e com outros pecadores. E os fariseus, o que quer dizer fariseu? Separado. Justamente ele era separado desse povo aí. Qual era o entendimento dos fariseus? Israel está sob julgamento, sob juízo de Deus. Isso que está acontecendo com Roma é porque Deus viu que nós pecamos e erramos. Até aí tudo bem. Qual é o segredo então para Deus reverter isso? Vamos nos separar desse mundo. Então eu sou fariseu, eu sou separado. Eu não ando com esses pecadores. E você vai ver durante todo o ministério Jesus com pecadores, com publicanos, com prostitutas, e isso escandalizava os fariseus. Que Jesus fosse ajudar essas pessoas, não teria problema. O problema é que Jesus senta com elas. É como se ele se igualasse a elas. Tu entende o questionamento da época, o escândalo da época? Ele está sentado ali com aquele público. Versículo 16: os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Já começaram a botar dúvida nos discípulos. Foi lá e falou: peraí, esse cara diz que é de Deus, fala da palavra de Deus, é usado por Deus, por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Ensinar para eles, pregar para eles, orar para eles, tudo bem, mas por que ele come? Por que ele se iguala? Um religioso nunca faria isso. Então ele começa a questionar aquilo ali dos fariseus, e o povo começa a ir para o lado de Jesus e desacreditar os fariseus. E continua o escândalo de Jesus e começa a surgir aquele plano que levou Jesus na cruz. Por que Jesus faz isso? Justamente porque
Qual é a resposta dele? Vamos deixar ele se defender, né? Versículo 17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O que ele está falando? Eu vim para os pecadores. Quem que Jesus resistia? Aos religiosos. Porque o religioso, vamos usar nossos termos aqui, se acha. O religioso achava que era melhor que os outros. O religioso achava que a justiça vinha dele, do seu esforço. O religioso criava leis que ele não conseguia cumprir, e mesmo assim ele era hipócrita, porque ele agia de uma forma que o povo achava que eles cumpriam, e eles eram exigentes com os outros. Ele era exigente com os outros. Você vê Pedro uma vez, Paulo falando para Pedro: nem nós, nossos antepassados conseguiram cumprir essa lei, por que nós vamos botar isso para os gentios agora? Então eles tinham uma pompa de que eles eram santos, que eles não erravam, que eles faziam as coisas tudo certo. Mas dentro, Deus conhecia a motivação do coração deles, e eles julgavam as outras pessoas. Então esse tipo de pessoa Jesus resistia. Agora o pecador, o publicano, a prostituta, aquele que sabia que era pecador e que precisava da graça, do perdão de Deus, Jesus acolhia. Então ele dizia: eu não vim para os sãos. E na verdade, quem é que é são? Ninguém. Só tinha um são, que era ele. Eu vim para os doentes. Acontece que tinha doentes que se julgavam sãos. E para esses, parece que Jesus não veio. Até hoje. A gente fala de Jesus, a pessoa resiste, porque no fundo ela acha que ela é sã. Ela não precisa. Não preciso. Isso não é para mim. O cara que é pecador, que sabe que é pecador, ele sabe que ele está em dívida com Deus. E ele pode até ter seus questionamentos, mas ele respeita, ele sabe. Então só procura médico quem se sabe doente. Quem acha que está bem, não procura médico. E o próprio Jesus está falando: eu vim para esses. Eu vim chamar, não vim chamar justos, e sim pecadores. E sim pecadores. Um ensino prático aqui, para nós terminar. Nós como igreja, nós não podemos nos sentir desconfortáveis de andar com pecadores. Nós não podemos nos sentir desconfortáveis. Daqui a pouco a gente está aqui e vem um irmão diferente da gente, mais novo, fazendo os erros que a gente cometia antes, e a gente julga: não pode, fica bravo. Nós temos que saber andar com pecadores. Muitas vezes a gente quer que eles arrumem as coisas lá fora e venham para cá já certinho para não dar problema aqui. É ou não é? Vai dar problema, então vai lá, te arruma e tal. Vem com uma roupa assim: não, toca a tua roupa aí, cara, depois vem o culto e tal. A gente, porque nos incomoda. Nos incomoda. Nós estamos preparados aqui para receber um homem vestido assim de mulher, de peruca, batonzão vermelho, sapato alto, vir aqui na frente dizer: te louvo, Senhor. Vamos fazer esse exame aqui. Nós estamos preparados? Vem um tempo do grito e já fica apavorado. Sabe que a gente estava ouvindo uma pregação, foi o Neil que falou essa pregação, né, uma vez, que disse que um cara que ele era travesti, ele ia se matar. Tu ouviu isso, João? Ele ia se matar. Ele disse: hoje eu vou matar. Ele foi para se jogar na frente do trem. Ele estava indo e antes do trem, do lado, ele viu uma igreja com um baita de uma escadaria de mármore, e ele ouviu uns cânticos lá.
Daí ele pensou assim, antes de me matar, eu vou entrar nessa igreja aqui. Aí ele vai ali, travestido como ele estava. Ele está entrando, tinha 2 caras de preto na frente, assim, segurança. Aí quando ele está entrando, os caras, opa, segura aí. O que tu quer fazer aí? Não, vim aí no culto aí, quero estar na reunião. Não, seguinte, vai em casa, troca tua roupa, porque aqui é a casa de Deus. Não vai entrar assim, vai em casa, troca tua roupa, porque aqui é a casa de Deus. Aí tu pode entrar, numa boa. Aí o cara disse assim, poxa, eu tô quase me matando. Aí disse que ele já não queria mais se matar, mas ficou com raiva daquilo e estava voltando para casa. Só que quando ele estava voltando para casa, ele ouviu a mesma música, só que saía de uma garagenzinha. E daí ele vai naquela garagenzinha e está uma senhora na frente da garagem. E daí quando ele está entrando, ele diz assim, eu posso entrar? A senhora dá um sorriso e ela diz assim, claro, aqui é a casa de Deus. Então tu vê, 2 perspectivas diferentes do mesmo caso. Então nós somos chamados, para começar, aqui não tem são. Se Jesus veio por nós, é porque nós tudo somos doentes. Todos nós não somos sãos. Uns têm mais cara de são que outros, mas ninguém. Tira o Espírito Santo de nós aqui. Eu já disse isso, está facada aqui. Então todo mundo aqui carece de misericórdia, de amor e de compreensão. Então nós temos que nos suportar em amor. E quando vier as pessoas bem doentes, fazendo coisa errada, bagunçando, a gente tem que saber que Jesus veio para esses. Nós podíamos botar ali na frente da igreja uma plaquinha, proibida a entrada de sãos, só para doente. Aí botava a nossa foto lá, né? Veja isso, os doentes, é nós ali. Então nós vamos ser desafiados na nossa vida cristã a sentar com gente que a gente não gostaria de sentar, se fosse escolher. Já pensou nisso? Se tu não passou por isso, te prepara. Tu vai ser desafiado a sentar com gente, a perdoar, a suportar. Gente que naturalmente para você seriam insuportáveis. Mas a gente suporta no amor, porque Deus nos suportou. Porque Deus nos suportou. E assim como a gente sendo doente, Deus tem misericórdia de nós, nós temos que ter misericórdia dos outros doentes. Claro que eles vêm na igreja para ser trabalhados, para amadurecer, para crescer, para ser disciplinados, mas nem todo mundo tem o mesmo tempo. Acontece no mesmo tempo. Nós temos que ter misericórdia dessas pessoas, temos que andar. Nós não podemos tentar dar uma limpada na mesa para as coisas funcionarem. E aqui Jesus, ele chama todo mundo. Vem todo mundo. E quando tu chama todo mundo, vem o rolo junto. Porque a pessoa nunca vem sozinha, né? A pessoa sempre vem ela e os rolos dela, né? Tem um filósofo que diz que cada homem é o homem e as suas circunstâncias. É verdade. Vem ela e o redor dela. E o redor dela. E isso é que é essa igreja. É a gente, apesar de nós sermos quem nós somos, a gente ainda conseguir sentar junto. Entendeu? A gente conseguir, se a gente começar a não conseguir sentar junto, já não estamos sendo igreja. Apesar de nós sermos quem nós somos, a gente ainda consegue sentar junto e partilhar a vida. Porque no meio da mesa, quem é que está sentado? Jesus. Amém?